E quando o desejo cede lugar à sobrevivência do relacionamento? Quantas vezes você disse sim com o corpo quando sua alma queria dizer não? Quantas vezes fez sexo para evitar brigas, para manter o parceiro, para não se sentir rejeitada, para não perder o pouco de carinho que restava? Você foi ensinada que sexo fortalece a relação. Oi, prazer, aqui é Luísa Rocha e esse é o nosso 4º episódio. Entre mulher, fique à vontade, seja bem-vinda ao nosso infinito particular. Este é o podcast da comunidade Oi Prazer. Aqui, cada mulher é um universo e o prazer também é um caminho de descoberta. Sexo como moeda de troca. Esse é o tema de hoje. Tendo em vista que o Dia dos Namorados já está batendo na porta, se eu tivesse levantado um tema com um discurso de como enlouquecer e surpreender sua parceria nesse Dia dos Namorados, eu tenho certeza que esse podcast estaria bombando. É um tipo de discurso que vende, e vende muito em cima da nossa insegurança feminina de que, abre aspas, se eu não fizer, ele vai achar na rua quem faça. Fecha aspas. Estou errada, mulher? Sem falar que muitas de nós nos validamos em cima do olhar e aprovação do outro. É como que ser escolhida por um homem fosse sinônimo de sucesso, talvez até de afago emocional. Mesmo que este homem seja um Jurandir. Pera, eu vou explicar. Não é a primeira vez que eu escuto direcionar o nome Jurandir para qualquer tipo de homem, mas normalmente um homem de baixa beleza ou coisa do tipo. E esses dias em consulta eu estava em um processo terapêutico com uma paciente muito querida e ela falou: mas só tá aparecendo o Jurandir na minha vida. Aí é claro, eu falei, não é a primeira vez que eu tô ouvindo isso, eu vou ter que saber a origem desse tal Jurandir. Aí fui pesquisar, obviamente, e apareceu algo do tipo, que desde 2024 o nome Jurandir virou gíria para homens feios com autoestima elevada ou homens bonitos que estão ficando feios, desleixados. Aí quando eu citar o nome Jurandir aqui, a partir de agora vocês sabem que é esse homem de procedência duvidosa, combinado? Mas voltando para o que importa, querendo ou não, nos colocamos como objetos sexuais para ter validação e sucesso num relacionamento amoroso. O sucesso aqui é bem entre aspas. E como eu disse anteriormente, poderia estar trazendo neste episódio temas quentes para você, mulher. Surpreender seu parceiro no Dia dos Namorados, tenho certeza que o engajamento seria bem melhor. Mas, sinceramente, que saco isso. Nem quando eu tinha uma sex shop com pouquíssimo conhecimento lá no início da minha carreira profissional, eu já achava um horror ouvir das mulheres pedidos do tipo: Lu, ensina como apimentar o relacionamento. Lu, como dar prazer para o meu parceiro. Lu, não gosto de X prática sexual, mas ele gosta. Como fazer? Lu, tem algo para tomar para ter mais desejo? Morro de medo de não ser suficiente para ele. Sim, eu escutava isso e muito mais. E a pergunta que fica, mulher, sério mesmo que você vai viver se colocando neste lugar? É claro que é bom inovar, surpreender, agradar. Relacionamento é sobre isso também. Mas isso deveria ser uma via de mão dupla. Cabe ao outro essa dedicação. E o sexo nunca deveria ser moeda de troca para sustentar um relacionamento falido. E nunca deveria ser um lugar de performance, aonde te coloca longe de um prazer consciente e sem total consentimento. O sexo, assim como o amor, deveriam ser um lugar de encontro genuíno no seu relacionamento. Um lugar de entrega mútua, um lugar de deleite e manutenção do afeto e amor. Por sinal, em breve falaremos mais sobre o amor. Agora, senta que lá vem história para contextualizar melhor tudo que eu tô querendo dizer. Um dia, fui comprar incenso. Sim, podem me julgar, mas eu amo incensos. E foi nessas lojas que vende artigos religiosos para a religião de matriz africana. E tinha umas velas expostas. Como eu amo muito vela, quis ver de pertinho, obviamente. Tinha vários tipos de velas, mas 2 me chamaram a atenção.
A primeira era que tinha formato de pênis e a outra tinha como se fosse um casal bem entrelaçado. Obviamente, eu tive que perguntar para a dona. Perguntei a ela, afinal de contas, eu sei que deve ser muito chato ouvir isso e eu não vou ser a primeira, com certeza, mas esse tipo de vela que vende, e se vende muito, normalmente é para qual intenção, qual o propósito que as pessoas compram essas velas? Porque eu pensei, se fosse essa de pênis, eu compraria para um chá de lingerie, para alguma brincadeira com amigas. Enfim, mas eu sei que se tratando daquela loja não seria para aquilo. Ela, com muita simpatia, olhou para mim, deu uma risada e falou: sim, vende muito. Por mais incrível que pareça, é uma das coisas que eu mais vendo aqui. Essa de pênis é para as mulheres que estão suspeitando que estão sendo traídas ou sabem que estão sendo traídas e elas fazem algum tipo de trabalho para que este homem fique broxa, exatamente essa palavra que ela usou, com a sua amante. E essa outra vela, que parecia um casal entrelaçado, na verdade era um casal entrelaçado, formando tipo uma espiral, era para aquelas pessoas que queriam, como é que eu digo? Segurar ou manter a pulso um relacionamento, eu acho que seria mais ou menos isso. Essa história toda para dizer que, da mesma forma que existem mulheres, e obviamente homens também, que se submetem a certas práticas para ter o que deseja, não respeitando a liberdade, a escolha dos outros, envolvendo até mesmo trabalhos religiosos, existem mulheres que violam seu verdadeiro desejo, autenticidade, prazer, perdem a sua identidade para manter a trancos e barrancos um relacionamento fadado ao fracasso, aonde ela mendiga afeto e busca por vezes no sexo um refrigério em um ambiente relacional que é o próprio estágio para o inferno. A mulher que usa de artifícios de trabalho religioso e simpatias para suprir um desespero por afeto e amor não é nada diferente da mulher que usa do seu corpo e aflige a sua legitimidade para manter e sustentar um relacionamento que é um verdadeiro fiasco. Eu imagino que para muitas mulheres ouvir essa comparação deve ser algo um tanto quanto assustador. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente usa dos artifícios que temos quando não compreendemos nosso lugar e o que nós merecemos. A gente vai usar do nosso corpo, dos nossos dotes, dos nossos conhecimentos religiosos, simpatias, para atingir um alvo, para nos ver em um lugar qual nós almejamos tanto, por não entender que nós merecíamos estar neste lugar de forma amorosa, com troca, com amor sincero, porque querendo ou não, foi empregado que nós devemos ser amada, que nós vamos validar o nosso sucesso, tendo uma família, construindo um casamento, enfim. E com isso nós entramos em situações bem desagradáveis e nos colocamos em lugares desagradáveis. O sexo é usado como uma forma sofisticada e muitas vezes inconsciente de resgatar algo que nem existe mais. E é aí que o sexo vira ferramenta de manutenção emocional, aonde a mulher some, fica a performance, fica o esforço para segurar alguém que já não quer ficar, fica o corpo usado como ponte, mesmo que do outro lado só exista vazio. Mulher não usa o sexo para sustentar um relacionamento falido. Sexo, assim como outros artifícios, não segura ninguém. Sexo não conserta o que já se quebrou em silêncio. Sexo, quando é moeda de troca, fere mais do que aproxima. Você não precisa dar o corpo para receber migalhas de afeto. Você não precisa dizer sim para evitar o conflito. Você não precisa se calar quando tudo em você grita não. E quanto mais você se coloca nesse lugar, isso faz com que você se desconecte do próprio corpo e prazer, apaga o desejo genuíno, cria mágoas silenciosas e por vezes até dores físicas. Faz o sexo deixar de ser encontro e vira obrigação. Transforma o amor próprio em autoabandono. E com isso, você vai se objetificando, despindo-se da sua identidade, de tudo que você é, em essência e em corpo, e virando apenas um objeto, somente objeto.
E a cultura traz muito isso, né? Às vezes até em filmes, novelas, séries, contam histórias de mulheres que se colocam em situações em desespero para ter e manter um casamento. Se a gente observar bem à nossa volta, teremos amigas que se fazem tão pequenas e usam o próprio corpo para caber em um relacionamento que é nitidamente falido. Enfim, às vezes a gente usa de tantos artifícios como o corpo e outros, como eu citei aqui, para caber, para estar em um lugar. Forçando é como uma roupa apertada que não serve, mas a gente não aceita, que a gente não usa 38 e quer entrar no 38. E assim a gente vai castigando o corpo dentro daquela roupa apertada que prende o ar, que traz desconforto, mas você quer caber ali, sendo que o seu corpo está pedindo 42, 44. É assim que a gente faz com a nossa existência em relacionamentos fracassados. E eu queria muito, sabe, ser essa pessoa que vem cheia de dicas para você surpreender seu parceiro na cama. Mentira, não queria não. Eu prefiro ser a portadora da verdade, lidar com assuntos que trazem desconforto, para que você verdadeiramente viva um prazer genuíno, uma vida repleta de satisfação e leveza, mesmo que isso custe falar coisas desagradáveis, não viralizar na internet, não ser um podcast que bomba horrores com dicas mirabolantes de posições do Kama Sutra. Eu assumo esse lugar, viu, mulher? Porque eu quero verdadeiramente que seu prazer ele seja genuíno, que você viva uma vida que vale a pena ser vivida e que construa relacionamentos saudáveis. Porque o sexo, sobretudo, é conexão, é linguagem do corpo. Mas essa conexão precisa começar por você, mulher. Seu prazer importa, sua vontade importa. E o relacionamento só vale a pena se for um lugar de escuta, troca e presença real, não de negociação silenciosa e sofrimento. Vamos para a dica da semana? Não sei se vocês repararam, mas toda semana, após encerrar o tema, nós vamos ter sim um momento de dica. Essas dicas têm a função de fixar, trazer para sua vivência o conhecimento que está sendo passado aqui. Combinado? Então, mulher, busque fazer os exercícios. Tira um momento do seu dia, da sua semana, para executar. Tenho certeza que isso vai te ajudar e muito nesse processo. Eu quero que você escolha um dia da semana, um momento que você esteja mais sozinha, que não tenha ninguém que pode te interferir. Esteja em um local confortável. Você pode colocar até uma música suave e baixo de fundo. Pode ser após um banho relaxante. Eu quero que você pegue papel e caneta e seja muito sincera com você. Não sei se você já ouviu falar em escrita terapêutica. Minhas clientes, os meus clientes, meus pacientes conhecem bem essa dinâmica. Eu sempre vou propor esse exercício porque ele tem a sua eficiência e traz para o indivíduo uma autenticidade para o seu pensamento, para o seu raciocínio. Então, nesta folha, eu quero que você olhe para o seu desejo. Lembre dos momentos de intimidade, resgate alguns momentos e pergunte para você mesma com muita honestidade. Primeira pergunta: eu sinto desejo? O desejo é verdadeiro? Ele existe? Segunda pergunta: se não existisse o sexo no relacionamento, o relacionamento ainda seria um lugar de encontro, de deleite? Existiria algo em comum ou o sexo está sendo um único local em comum, um único lugar de troca e afeto? Mulheres, por mais simples que sejam essas perguntas, na hora pode ser que traga muitos sentimentos, emoções e até recordações não tão agradáveis. Se você acessar e perceber que o sexo tem sido um lugar de troca e um único lugar de afeto, é bem provável que você vai precisar de ajuda terapêutica. Não deixe de buscar ajuda e reconhecer que ela se faz necessária na sua vida. Não precise se culpar, só reconheça, se acolha e busque ajuda. Agora, se você é do grupo que não viu que o sexo, não consegue identificar que o sexo é uma moeda de troca, que bom, fico feliz.
Não problematize a tua relação, se está tudo bem, se existe satisfação, desejo e um afeto genuíno. Busque agora só se conhecer mais, caso seja necessário. Tá bom? Combinado assim? Vocês vão fazer o exercício e me contar? Eu vou amar saber. Vocês podem me mandar lá no direct, onde vocês se sentirem mais confortáveis para compartilhar. Ai, mulher, que assunto complexo, não é mesmo? Desafiador lidar com algumas verdades, desafiador às vezes se olhar no espelho e se ver em lugares não tão confortáveis, mas eu espero que verdadeiramente agregue na sua vida, que isso traga mais autoconhecimento e mais assertividade no seu relacionamento íntimo. E muito obrigada, mulher, por chegar até aqui, por me ouvir, por dar esse voto de confiança. Se você está ouvindo no Spotify, não se esqueça de comentar, isso ajuda muito, além de eu estar conhecendo e entendendo mais sobre vocês. Segue também aqui no Spotify, deixa sua avaliação, tem como você avaliar, dá algumas estrelinhas pra gente, vai ser muito bom. Se você está ouvindo no YouTube, não se esqueça de seguir, curtir, comentar e compartilhar com outras mulheres que precisam ouvir isso. Vamos propagar esse conhecimento, vamos levar mais informações. Não se esqueça também de seguir nosso Instagram, que é @oiprazer.mulher. Lá temos conteúdos diariamente, sem falar também do nosso grupo Entre Nós. Este grupo rola nossos audiocasts e outros conteúdos bem legais, como também sorteios, tá bom? Então, se você não está participando, está perdendo muita coisa. Ah, eu não poderia esquecer de dar esse spoiler aqui. Se você é uma mulher que quer aprender com os livros, ter o hábito da leitura, aprender coisas interessantes que vai agregar na tua vida profissional, pessoal, relacional, no seu autoconhecimento, fique bem atenta que nós vamos ter muito breve algo voltado para isso que eu não posso contar agora, mas eu quero que você siga nosso Instagram até para não perder os nossos lançamentos, porque como eu já disse, a Oi Prazer não é só um Instagram, é uma comunidade, que dentro dessa comunidade teremos muitos trabalhos lindos, assim como temos aqui o nosso podcast. Combinado? Fiquem atentas, se inscreva, compartilha, comenta, vamos fazer essa comunidade ter cada vez mais e mais mulheres. Oi, prazer, seu corpo não é moeda, é território sagrado, mulher. Nos vemos na próxima sexta, às 6 horas da manhã. Um beijo e bom final de semana. Tchau, tchau.